A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui é o canal Tudo sobre um Cristão. Hoje vamos falar sobre um assunto aí que envolve um homem, né? Um ser humano chamado Paulo Gustavo. Tava aqui, ó. Tá ele no vídeo aí, né? O que acontece? Paulo Gustavo, ele assumidamente, né? Ele é homossexual, ele convive com outro homem, tá? E um pastor falou algo que estava orando para que ele morresse. Eu não conheço o pastor, não conheço o Paulo Gustavo pessoalmente, nenhum dos dois. Mas o que as escrituras falam a respeito do comportamento do homem que vive com outro homem como se fosse mulher. E eu não quero falar nem do Antigo Testamento, quero falar do Novo Testamento, que é a graça de Jesus Cristo. Mas olha só, Jesus Cristo ele escolheu um homem que chamava-se Paulo e deu a ele dons para que escrevesse 13 livros do Novo Testamento. Tem 27 e ele escreveu 13. Então Deus deu a ele um entendimento bem avançado. Aqui no capítulo 1 do livro de Romanos, no versículo 26 e 27 diz assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ou seja, a mulher que devia fazer sexo com o homem, agora ela está fazendo sexo com outra mulher. Lesbianismo, né? Aí aqui vem o 27. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. Versículo 28. Então aqui, ó. Primeiro, a mulher deixou de ter relação com o homem, passou a ter com mulher, né? As lésbicas. Depois aqui ele vai falar dos homens, né? No caso aqui que é o caso do Paulo Gustavo, que ele vive com outro homem como se fosse mulher, né? É Tales, o homem que convive com o Paulo Gustavo, né? Aí vem aqui o que Deus acha, né? Porque ele nesse vídeo que eu vou colocar, ele fala que você é preconceituoso, tal. Então vamos ver, então no caso Deus é preconceituoso? Não, Deus ele fez algo para que o homem tivesse relações com a mulher e a mulher tivesse relações com o homem. Quando a pessoa foge do padrão de Deus, ele simplesmente não aceita. Isso não é ser preconceituoso. Preconceituoso é quando você não quer aceitar uma verdade dita por Deus, né? Você quer estar acima de Deus. Isso aí é um erro. E infelizmente está indo na carona muitas pessoas da mídia, até pessoas que dizem ser cristãos, estão condenando o pastor e estão ficando do lado do homem que está contra a lei de Deus. Olha só, então é como a Bíblia diz, estão trocando o amargo pelo doce e a verdade pela mentira. Então olha só o que a palavra de Deus diz, amado. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Um homem, quando se deita com outro homem, isso é inconveniente aos olhos de Deus. Uma mulher, quando se deita com outra mulher, é inconveniente aos olhos de Deus. Aí olha só aqui no 32. Eu estou adiantando para não ficar muito extenso o vídeo. Olha o que Deus diz através do apóstolo Paulo. O Jesus, a gente fala assim, Jesus é amor. Jesus é amor, mas ele também é justiça, ele é ira. Olha só o que Jesus vai falar por Paulo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, no caso do Paulo Gustavo e do homem que convive com ele, como se fosse mulher, mas também aprovam os que assim procedem. Então tem muita gente que está apoiando aí o Paulo Gustavo. Tem muita gente que está apoiando o Paulo Gustavo. Demais. Pessoas até que se dizem cristãos estão apoiando o Paulo Gustavo. Sabe por quê?
Porque as pessoas querem se passar por boazinhas. Paulo Gustavo é um homem que é preconceituoso contra o próprio corpo, né? Porque uma pessoa que não se aceita no corpo que tem, logo é preconceituoso. E eu sei que vai entrar aqui no canal e vão questionar. Mas o canal Tudo Sobre um Cristão está aqui para isso, para levar pancada em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Também foi Paulo, o mesmo homem usado por Jesus Cristo, para escrever a carta aos Coríntios, né? Porque ele é umas pessoas que viviam na mesma prática do Paulo Gustavo. Aí olha o que o apóstolo Paulo vai falar, né? A Igreja Católica chama de São Paulo, né? Eu apenas chamo de Paulo porque santo para mim só o Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Olha só, capítulo 6, que é o maior, versículo, vamos ver aqui o versículo 9. Vamos lá. Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele faz uma pergunta. Aí Paulo mesmo ele responde, ele diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, certo? Efeminados aqui no caso aí do Paulo Gustavo, né, e do Thales, que convive com ele. Então essas pessoas, se elas realmente morrerem assim, até o último dia, sem ter negado esse desejo reprovável por Deus, como está lá em Romanos, sem esses desejos que eles dizem que é mais forte que eles, a palavra de Deus diz que a gente deve controlar os nossos desejos. Por exemplo, eu sinto vontade de matar alguém, mas eu vou matar? Não, então eu controlo o meu desejo. Ah, eu sinto vontade por homem, aí eu tenho que ficar com homem? Não, eu tenho que controlar esse desejo. Ah, eu sinto vontade de ficar com outra mulher. Ah, eu tenho que controlar esse desejo, eu tenho que controlar todos os meus desejos, porque senão, por exemplo, eu sou casado, aí eu sinto vontade de ficar com outra mulher, aí eu tenho que ficar com outra mulher? Não, eu tenho que controlar esses desejos, pedir perdão a Deus, orar, buscar mais a Ele, e Ele vai me livrando dessas tentações. Ah, eu tenho vontade de ter muito dinheiro, aí eu trabalho com dinheiro, eu vou roubar o dinheiro do meu patrão? Não, eu tenho que controlar esses desejos. Todo desejo ele é controlado, você tem que controlar os seus desejos, por isso que você tem que ter o Espírito Santo dentro de você, para controlar esses desejos. Eu vou colocar aqui o que o Paulo Gustavo vai falar nesse vídeo, para você ter certeza do que ele é. Estão aí me seguindo. Eu ainda vou fazer muitas viagens esse ano, vou postar muitas fotos com Thales, porque eu vou ser viado até o último dia da minha vida e vocês vão ter que respeitar. Conceituosos, estão aí me seguindo. Eu ainda vou fazer muitas viagens esse ano, vou postar muitas fotos com Thales, porque eu vou ser viado até o último dia da minha vida e vocês vão ter que respeitar. Conceituosos, estão aí me seguindo. Eu ainda vou fazer muitas viagens esse ano, vou postar muitas fotos com Thales, porque eu vou ser viado até o último dia da minha vida e vocês vão ter que respeitar. Bom, para fechar, né? Olha só aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, um dos discípulos que andou com Jesus Cristo, no capítulo 10, versículo 38 das Escrituras. A palavra de Deus diz assim, ó. A palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que é amor, ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Meu irmão, se você não negar a si mesmo e não seguir a Jesus Cristo e abrir mão das coisas deste mundo, você não é digno de Jesus Cristo. Olha só o que Jesus Cristo diz no versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora imagine quando você começa a amar outro homem, você é homem, começa a amar outro homem mais do que a Jesus e não quer seguir a Jesus porque vai ter que abrir mão desse homem.
Você acha que você vai ser digno de morar com Deus após a morte? Claro que não. Meus irmãos, o problema é que muitas pessoas querem se passar por boazinhas na mídia, sabe? Receber o like, um ok, oi. Não. Você realmente é cristão? É. Então você vai ter que pagar um preço. O Paulo Gustavo está errado em viver com o Thales, pois são dois homens, assim como se fossem duas mulheres estariam erradas. Deus não aceita esse tipo de comportamento. E se Deus não aceita e você serve a Deus, então você também não deve aceitar, né? Agora, a maravilha do evangelho é isso aqui, ó. Olha só o que este versículo fala aqui. Eu estou tentando colocar aqui no zoom que dê para você ler junto comigo, tá? Diz assim, é Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, o que é confessar o Senhor Jesus Cristo diante dos homens? Não é você levantar a mãozinha, não, isso é um engano. É você andar de acordo com as escrituras sagradas perante os homens, para que um homem olhando para você diga assim, houve nesse homem aí mudança. Se você bebia, você não pode beber mais, se embriagar mais. Se você se prostituía, não pode mais se prostituir mais. Se você gostava de outro homem como se fosse mulher, você não pode mais gostar, você vai ter que controlar esses desejos, certo? Se você é uma mulher que gostava de outra mulher, você não vai poder mais gostar disso. Você vai ter que aprender a gostar de um homem e viver com esse homem. Se você gostava de roubar, você não vai poder roubar mais. Se você gostava de comprar roubo, você não vai poder comprar mais. Se você usava droga, crack, maconha, cocaína, seja lá o que for, você não vai poder mais fazer essas coisas. É morrer para o mundo e viver para Cristo, evangelizando e falando da palavra dele. Vai vir pedradas? Claro que vai, mas estamos aqui para isso. O canal Tudo Sobre um Cristão. Assim como Deus condena essa prática, eu também condeno. Agora, a gente aqui não vai lançar pedra na pessoa, não. Ela vai viver, vai chover, a mesma chuva que vem para mim vai vir para o Paulo Gustavo, o mesmo sol vai vir também para o Paulo Gustavo. Agora, a Bíblia fala após a morte. Paulo Gustavo, se ele morrer desse jeito, igual ele falou no vídeo, com as suas próprias palavras, ele diz, né? Você olha o vídeo todinho, ele vai dizer, eu vou ser viado até o último dia da minha vida. E palavras do Paulo Gustavo. Então, se ele morrer assim, de acordo com as escrituras, ele não herdará o reino de Deus. Essa é uma verdade. E se alguém não está no reino de Deus, logo vai estar sendo lançado no lago de fogo, né? Que é pior que o inferno, segundo as escrituras. Amém? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão, e se Deus permitir, farei um novo trabalho a respeito disso. E falar para as pessoas que realmente servem a Deus, que tenha coragem de falar a verdade. Eu creio que o pastor lá, ele falou uma verdade. Agora as pessoas querem se passar a mão para se passar por boazinhas. Eu não tenho orado para que ele morra, não. Mas se ele morrer do jeito que está, vai ser condenado sim ao inferno, ao lago de fogo, segundo as escrituras. Isso poderia ser meu primo, poderia ser meu irmão, meu pai, meu filho. Se morrer sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, sem negar as coisas do mundo, vai para o inferno. Pode ser minha mãe, meu pai, meus filhos. Essa é a verdade do Evangelho. Doa a quem doer.